programa anterior, conhecemos a história da Fontana di Trevi, uma das fontes mais famosas do mundo, e das praças mais icónicas de Roma, como a Praça de Espanha. E a Praça do Panteão, o monumento mais bem preservado de Roma. E qual foi a sua função? E não ficamos só por aqui. Gastronomia e muito mais. Você sabia que Roma tem relações históricas e culturais com Portugal, com uma rua totalmente dedicada aos portugueses? E sabe onde encontrar as mais impressionantes obras de arte de Caravaggio, um dos maiores mestres da pintura ocidental? E que antigamente a icónica Praça Navona era um estádio de corridas? Saiba tudo no programa de hoje. Estamos em Roma, em frente à Igreja de Santa Maria sobre Minerva, que para os portugueses tem uma relação especial, pois dentro da igreja encontra-se enterrado o Papa Leão X, ao qual o rei português Dom Manuel I ofereceu um elefante. Um elefante que foi trazido da Ásia por vasta gama e depois foi dado ao Papa. Portanto, o elefante não só veio da Índia pelo Cabo da Boa Esperança até Lisboa, como depois este elefante, do qual até sabemos o nome, chamava-se Hano, H-A-2-N-O, foi dado ao Papa numa embaixada e ficou conhecidíssima pela sua pompa, pelo seu esplendor, não é? Uma bela prenda ao Papa. Foi, e depois o elefante, era um elefante, ficou aqui em Roma, não voltou para Portugal. Rafael pintou-a, entrou dentro do imaginário do que era a grandeza do rei português, que enviava de tão longe, porque conhecíamos elefantes africanos, não é? Até nas guerras púnicas. Agora, e os elefantes eram utilizados até no contexto de lutas nas arenas, aqui nos coliseus, nos anfiteatros de Roma. Mas nunca tínhamos visto este tipo de elefante. Veja, não é? Exato, que tem as orelhas pequeninas, é um elefante, é símbolo da elegância, da inteligência, da obediência. Isto eram símbolos muito importantes para a Igreja Católica. Este elefante é muito posterior, é do século XVIII, é do Bernini, que lhe pôs um obelisco em cima. Há obeliscos que são mesmo egípcios, que foram trazidos do Egito nas campanhas militares. Outros são réplicas romanas de obeliscos egípcios, neste caso é um verdadeiro, ele não estava aqui, mas isto foi posto aqui na igreja, e frente à igreja onde está Leão X, aquele que foi dado o primeiro elefante asiático. Isto é muito importante, porque esta igreja tem a relação, não é, entre Portugal e aqui a Santa Sé e a cidade de Roma. Também é interessante o nome Minerva, portanto isto chama-se Santa Maria sobre Minerva, porque aqui havia um templo pagão, a deusa Minerva, que era a deusa da sabedoria e da guerra, como Atena na Grécia Antiga. Portanto, dentro desta igreja, que é ainda o único templo gótico de toda Roma, porque muitas vezes as igrejas, a maioria delas foram transformadas em igrejas barrocas. Roma está sempre na moda, não é? Exato. Esta é a igreja dominicana e lá dentro encontram-se variedíssimas pessoas enterradas, mas também este Leão X é uma igreja muito bonita, gótica. Muito interessante. Estamos em frente então à única igreja gótica de Roma e ao único elefante asiático de Roma aqui representado, que foi oferecido ao Papa. Curioso. E você, já conhecia este episódio que relaciona Portugal com Roma? As histórias mais fascinantes da capital italiana podemos encontrar pelas suas ruas. Já as obras de arte de alguns dos artistas mais renomados da história estão dentro das igrejas de Roma, que são os seus verdadeiros museus. Um exemplo está na Igreja de São Luís dos Franceses, que atrai os amantes de história das artes de todo o mundo.
aqui bem ao lado mais uma igreja com grande importância, desta vez São Luís dos Franceses. E porquê esta importância aqui em Roma desta igreja? Porque a igreja, de facto, durante toda a época medieval, a época do Renascimento, o Barroco, era o grande mecenas das artes. Os papas também eram grandes mecenas das artes. Perceberam a importância da pintura, da escultura. Portanto, quando estamos a viajar na Europa, e muito especialmente na Europa Católica, o grande repositório da arte está dentro de uma igreja. E havia um pintor romano, de facto extraordinário, chamado Caravaggio, que pintou muito para a igreja. E dentro desta igreja estão 3 pinturas de Caravaggio. É por isso que é uma das grandes referências em Roma. Quando se gosta de pintura, a pintura dele é muito expressiva. Utilizou pela primeira vez o tema do chiaro-escuro, portanto o contraste entre claro, escuro, drama, a torção dos corpos, portanto nada daquela coisa também pinturas muito bonitas do Renascimento, como vemos na Capela Sistina e até mesmo na altura de Michelangelo, mas é um toque diferente. E foi um revolucionário, um homem com muito mau feitio, mas de facto um revolucionário. Portanto, esta é uma das igrejas que, sem ter que pagar entrada, não é um museu, portanto não se paga para entrar, podemos entrar e apreciar o que é a grande pintura italiana do final do século XVII, Caravaggio. Vamos então ver os desenhos do Caravaggio. Caravaggio, um dos maiores artistas da era barroca. Pintava fundamentalmente temas religiosos, com o seu estilo dramático e realista. Nesta igreja estão em exibição 3 dos seus quadros, todos representando cenas marcantes da vida do apóstolo Mateus. O momento em que foi chamado por Jesus Cristo para segui-lo, o momento em que escreve o Evangelho e o momento do martírio de Mateus. Porém, uma das obras que mais se destaca de Caravaggio está em exibição dentro de outra igreja romana, no interior da igreja de Santo Agostinho. A arte em igrejas de Roma é um dos aspectos mais ricos e fascinantes do património cultural da cidade. Inúmeras igrejas são verdadeiras galerias de arte. Cristina, outra igreja? É outra igreja, sim, a igreja de Santo Agostinho. Mas esta é uma pequena surpresa, porque as pessoas estão tão habituadas a ir ver Caravaggio em São Luís dos Franceses, em Santa Maria del Popolo, que passam junto a esta e não dão por ela. E aqui dentro desta igreja está uma das pinturas mais tocantes de Caravaggio. Estamos a ver a pintura mais tocante de Caravaggio. Certeza que é o mesmo pintor ali de São Luís dos Franceses. Exatamente. Ali é o tem mesmo 3 pintor. pinturas, aqui tem mais uma. Aqui é uma. Vamos ver mas é uma pintura impressionante, no meu entender. O que será que distingue esta pintura das demais? Quando estamos mais perto percebemos que a sola dos pés está toda preta, porque eles andam descalços. A Nossa Senhora está, olha, ela está com a pedra traçada, assim, com o menino ao colo. Uma posição normal, não é Nossa Senhora idealizada, não é? É uma mulher. Isto foi muito chocante na altura quando ele pintou esta cena. Que ela não apareceu como Deus, mas como uma mulher simples. Como uma mulher simples que teve um filho que, enfim, é filho de Deus, segundo as Escrituras, mas era um bebê e ela era uma mulher simplesmente que apresenta o seu filho ao mundo. E isso, portanto, nós temos aqui também uma estátua de Nossa Senhora com o bebê, mas idealizada, não é? Ela tem aquela cara, tem aquela pose, não é nada o que o Caravaggio faz. Ele rompe com todos esses cânones e apresenta uma coisa totalmente nova, depois com este claro escuro, que é a sua imagem de marca. É realmente muito, para mim, emociona-me sempre que vejo esta pintura, porque eu venho a Roma de propósito para ver esta pintura, mais nada. Maria, a mulher, segundo a Bíblia Sagrada, escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo.
E para você que só chegou agora, estamos em Roma. Conhecemos a história do elefante oferecido pelo rei português ao Papa Leão X. De seguida, o nosso foco foi a arte, onde se destacam as obras de Caravaggio, um dos maiores mestres da pintura ocidental. Estas obras estão exibidas nas igrejas romanas, que são as verdadeiras galerias de arte em Roma. Continue connosco. Em Roma, existe a tradição de nomear ruas em homenagem a outros países, o que reflete a riqueza cultural e a história internacional da cidade. E Portugal, mais uma vez, não ficou de fora, pois existe uma rua totalmente dedicada aos portugueses. Nela encontra-se a Igreja de Santo António dos Portugueses. Construída no século XV, é um símbolo da herança e da influência portuguesa na cidade. Vejam bem, nós estamos na Rua dos Portugueses em Roma e aqui atrás de nós é a última igreja do dia, mas é a igreja dos portugueses, é verdade, é a igreja aqui de Portugal e porquê? O que é que os portugueses fazem aqui? Os portugueses eram uma comunidade importante, tinham vários representantes em Roma, e então mandaram construir a sua igreja para celebrar a missa em português, o que ainda acontece. A igreja é dedicada a Santo António, chama-se Igreja de Santo António dos Portugueses. Mas uma curiosidade sobre esta igreja, foi nesta igreja que foi feita a capela São João Batista, que se encontra na igreja de São Roque em Lisboa. Ela foi construída aqui dentro, ela foi benzida pelo Papa o Papa Bento XIV, antes de ir para Lisboa, teve que ser desmontada, transportada em 4 barcos e remontada em Lisboa. Demorou 10 anos todo o processo. E sabe, Ina, quem é que fez esta capela? Um dos arquitetos, um era Vanvitelli, Luigi Vanvitelli, o outro era Nicola Salvi. Onde é que já ouvimos esse nome hoje? Não sei. O arquiteto da Fonte de Trevi. Ah, pois é. Pois, foi ele que projetou juntamente com Vanvitelli, esta capela, que é maravilhosa, está em Lisboa, podem vê-la, mas ela foi construída dentro desta igreja e o Papa esteve aqui para benzer em 1740, portanto na altura de Dom João V, antes de ser transportada para Lisboa peça por peça. Ela foi restaurada pelos italianos em Portugal e a Itália considera aquela capela uma obra-prima da arte italiana, considerada maravilhosa e vale a pena ir vê-la lá, mas de facto foi construída aqui. Vocês já sabiam que existia aqui uma igreja dos portugueses, é curioso, não é? Esta igreja, bem, até agora não vi nenhum português, a não ser a Cristina e o Câmara. Mas vamos lá ver se encontramos o padre português. Esta igreja sublinha a importância das relações históricas e culturais entre Portugal e Itália. E não é que tivemos uma surpresa durante a nossa visita? É que, por coincidência, conhecemos mesmo o padre português aqui da igreja, o Sr. Padre Agostinho. E ele vai falar assim um bocadinho connosco para conhecermos a igreja aqui dos portugueses em Roma. Sr. Padre, há quanto tempo é que você está aqui nesta igreja? É tudo desde finais de 95, portanto já vão muitos anos, já lá vão muitos anos. É muitos portugueses aqui a vir à igreja? Não tem muitos portugueses cá residentes, mas há também a comunidade portuguesa que vem de passagem, chamados peregrinos ou turistas, e foi para eles que esta igreja nasceu. O Bispo do Porto, Antão Martins de Chaves, compra este espaço aqui e manda construir uma igreja que depois é substituída por esta atual. Esta igreja depois foi sendo enriquecida ao longo dos séculos. Hoje temos mais de 40 tipos de mármore que revestem os muros. Temos o teto forrado a estuque e ouro, portanto folha de ouro. E desde 2008 instalamos na igreja aquilo que é considerado único no mundo, que é um órgão sinfónico. E a combinação do órgão, que é de qualidade muito boa, com a acústica da igreja, que é praticamente perfeita, faz deste órgão um único. Portanto, não quer dizer que seja o melhor do mundo, mas é único na sua especificidade, porque pode, por exemplo, transcrever-se uma peça para órgão que foi prevista para piano. Muito bom. E aqui nós, neste momento, encontramos no pátio da igreja.
Você mostrou-nos aqui um quadro muito interessante, que eu vejo ali um elefante que nós já vimos hoje, que tem a ver com os portugueses. Qual é a história assim deste quadro? Portanto, há um senhor já com uma certa idade, o Luís de Matos, que é escultor, pintor. Ele estudou aqui em Roma durante 9 anos, fez aqui belas artes, 7 dos quais viveu nesta casa. E quando um dia veio aqui a Roma, tem cá amigos, famílias amigas, e entrou na igreja, viu um concerto de órgão, achou que isto estava diferente, quis visitar e ficou espantado que isto estava renascido, não é? E então organizou-se uma exposição para os 50 anos de vida artística dele, que foi precisamente inaugurada no dia em que celebravam 5 séculos desta vinda da Embaixada ao Papa, em que se trazia, trouxeram o elefante branco, não é? Dia 12 de março neste caso, 1514, foi em 2014. E, portanto, ele quis, de certa maneira, marcar esse dia através destas duas telas unidas e quis fazer homenagem ao Instituto e depois também a referência principal, que é essa grande embaixada, em que vemos o elefante e depois os pajens, etc., e a caminhar para o Castelo Sant'Angelo, onde o Papa os recebeu. Ele depois me pediu uma frase para colocar naquele espaço amarelo, espaço livre, disse-me, vou colocar uma frase que não vai ser fácil de ler, as pessoas têm de fazer esforço. Então coloquei lá a frase que eu escolhi quando fui para padre em 1983, a alegria do coração é a vida do homem. Tem de ser fiel a isso. Às vezes a gente sangra cá por dentro, mas acho que aquela alegria profunda que nos vem da fé, é qualquer coisa extraordinário que nós devemos transmitir e testemunhar. E assim foi a nossa visita à Igreja dos Portugueses na capital italiana. Roma realmente não para de surpreender. Após passarmos o dia a conhecer as principais praças da cidade e algumas igrejas que mais se destacam para os portugueses e para os amantes de arte, falta ainda visitar a Praça Navona. Estamos nem a 5 minutos da Igreja dos Portugueses aqui em Roma, na Praça Navona, mais uma praça super importante aqui de Roma, talvez uma das principais. Também tem bastante movimento, tem fontes assim parecidas assim com o estilo da Fontana di Trevi. E qual a importância desta Praça Navona? Praça Navona, tem ali no meio um conjunto importantíssimo de esculturas de Bernini. Bernini foi um grande escultor do Barroco em Roma. Tinha um competidor, ou alguém que com ele competia, chamado Barromini. São nomes muito parecidos e as pessoas muitas vezes confundem. O Bernini, enfim, foi o escultor do Papa Inocêncio X. O Inocêncio X era um Papa Pamphili, a família Pamphili, cujo palácio era esta construção enorme que está aqui a meio desta praça, não é? Que é hoje a Embaixada do Brasil. Portanto, isto é um conjunto barroco muito importante. E além do mais, se atentarem à forma da praça, isto era um estádio. Era um estádio de corridas de cavalos no século I, no tempo do Imperador Domiciano. Podiam estar aqui 33 mil pessoas a assistir às corridas. Estas corridas, estas provas desportivas eram chamadas agoni, ou agonais, e será essa a origem da palavra Navona. É uma Detropália. E realmente esta praça tem assim uma forma diferente de todas as outras. Tem. Agora que você disse isso, sim, lembra realmente um hipódromo, não é? Exatamente, para corridas de cavalos. No meio enfim, obelisco que normalmente também estavam nas pontas dos hipódromos romanos. Este obelisco é original, é mesmo o obelisco do Egito, original. No alto obelisco vem uma pomba com o ramo de oliveira, é o símbolo da família Pamphili. E depois por baixo então as 4 estátuas de Bernini, que são os 4 grandes rios do mundo. O Ganges, na Índia, o Danúbio, na Europa, o Nilo, em África, e o Rio da Prata,
na América do Sul, portanto os 4 continentes ali representados. E depois está a água, é tudo muito bonito, não é? Refrescante. Esta praça é denominada por muitos como a praça barroca mais bonita de Roma. É um grande centro de turismo e entretenimento, onde vários artistas expressam a sua arte. Claro que também a Praça Navona é muito conhecida pelas suas esplanadas e nós não quisemos ficar de fora e viemos aqui a uma esplanada comer comida italiana e vamos mostrar para vocês o que é que vocês podem comer aqui. Vamos começar pela pizza, claro, uma pizza italiana, caprichosa, com ovo, bacon ou isto é presunto? É bacon, presunto, é a mesma coisa. Azeitonas, cogumelos e um ovo cozido. E uma lasanha, claro, como vir à Itália sem pedir uma lasanha italiana. E agora vamos aqui para o prato da Cristina, que é diferente dos nossos. Tenho uma bruschetta com, é um pãozinho torrado com tomate, depois queijos, uma seleção de queijos, mozzarella, parmigiano, e também uma seleção de carnes frias e a focaccia. Focaccia, que é um este pãozinho pãozinho aqui. estaladiço que sabe muito bem com esta entrada. Enquanto saboreamos os sabores italianos, as luzes acendem e o ambiente fica ainda mais agradável. E queremos mostrar para vocês 2 sobremesas bem típicas italianas. Exatamente o tiramisu, não é? Uma sobremesa bem típica italiana. E também o panna cotta, que é uma sobremesa assim de natas, bem boa, não sei explicar, uma espécie de gelatina com natas. Normalmente vem com doce de morango ou então de chocolate, também há estas versões. Portanto, ficam aqui 2 opções para vocês, panna cotta e tiramisu. Poderá fazer estas receitas em sua casa ou prová-las em Itália. A escolha é sua, mas nós aconselhamos a viajar. No próximo programa, A Rota, vamos explorar o lado ocidental da cidade de Roma, começando pelo Miradouro no Monte Gianicolo e de lá vamos até ao Vaticano, a cidade-estado que é a sede do catolicismo. Um lugar cheio de mistérios e histórias fascinantes. Não perca!